Vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica na transformação adiabática de uma amostra de gás perfeito. Então, observe. Temos inicialmente uma amostra de gás perfeito encerrado num recipiente dotado de um pistão. Vamos analisar a alteração da pressão do gás em função da variação de seu volume e a temperatura em Kelvin em função da variação de seu volume. Então, inicialmente, o gás possui um volume V1 e exerce uma pressão P1 nas paredes do recipiente. Observe que, para este volume V1, temos o gás a uma temperatura em Kelvin T1, ou seja, no gráfico pressão por volume, este ponto caracterizado pelo par P1-V1 é o ponto de uma isoterma de temperatura em Kelvin T1. Muito bem. Em determinado momento, vamos comprimir rapidamente o gás. Observe. Observamos que quando comprimimos o gás rapidamente, o volume do gás diminui e a pressão do gás aumenta, assim como a temperatura do gás em Kelvin aumenta. Ou seja, temos uma transformação em que o gás recebe trabalho do meio e, nesse caso, não troca calor com o ambiente. A transformação é uma compressão adiabática. Observe que a temperatura do gás aumentou, ou seja, o par P1-V1, que definia um certo ponto sobre a isoterma T1, agora possui um par P2-V2, cujo produto é maior do que P1-V1, em uma isoterma T2, ou seja, a temperatura em Kelvin aumentou. De fato, numa compressão adiabática, trabalho é convertido em energia interna das moléculas. Daí o fato de que a temperatura em Kelvin aumenta. Observe então, numa transformação adiabática não há troca de calor com o meio. Em geral, elas ocorrem quando o gás é comprimido rapidamente ou expande rapidamente. A quantidade de calor, então, trocada é nula. Observe que, mesmo não trocando calor com o meio, o gás sofre variação da sua temperatura em Kelvin. Isso ocorre pois o gás transforma trabalho em energia interna, ou seja, trabalho é convertido em aumento do grau de agitação das partículas. Daí o aumento da temperatura em Kelvin numa compressão adiabática. Pela primeira lei da termodinâmica, temos então que quantidade de calor é igual a trabalho mais variação de energia interna do gás. Lembre-se, é a lei da conservação de energia aplicada ao sistema de muitas partículas. Como numa transformação adiabática, a quantidade de calor trocada com o meio é nula, então temos que o trabalho é igual a menos a variação de energia interna. Ou seja, trabalho é convertido em energia interna ou energia interna é convertida em trabalho. Numa compressão adiabática, o trabalho recebido do meio pelo gás, essa energia recebida do meio pelo gás na forma de trabalho, aumenta a energia interna do gás, aumentando a temperatura do gás, como no exemplo. Numa expansão adiabática, energia interna é convertida em trabalho. Logo, a energia interna do gás diminuirá. Lembre-se, em geral, quando comprimimos rapidamente uma amostra de gás perfeito, sua temperatura aumenta. E quando o gás perfeito expande rapidamente, em geral, sua temperatura diminui. Trata-se de transformações adiabáticas.